Miguel, o que é que o fazia andar por esses cenários de revolução em revolução? Sabe, a revolução, o caminho que cada um de nós segue na vida, como se o seu. Eu sou muito amigo, vejo, de um grande cientista político francês, o Jean Salin, que escreveu um livro sobre a felicidade ou a arte de ser feliz em tempos de tempestade. A suprema aspiração do ser humano é a busca da felicidade. O caminho para buscar a felicidade é que é diferente e tem sido diferente. Cada um busca o seu. Eu só me tornei comunista, tinha mais de 30 e tal anos, sabe? Não era comunista quando saí de Portugal, saí em ruptura com o sistema, mas não era. Já disse uma vez que não nasceu comunista, mas lembra-se do momento exato em que se tornou comunista? Recordo-me, por acaso, recordo-me, sabe? Foi quando atravessei, estava no Brasil exilado, depois do episódio do Santa Maria, em que eu participei, e como esquerdista, veja lá, aos 30 anos ainda era esquerdista, um esquerdismo romântico, mas era favorável à luta da independência das colónias portuguesas. E fui até à Guiné-Conakry, onde estava o Estado-Maior do MPLA e do PAIGC. E tive a oportunidade de contatar imediatamente com os dirigentes do MPLA e do PAIGC, e sobretudo o Amílcar Cabral. E teve uma grande influência em mim, depois o conhecimento, fiquei amigo do Basil Davidson, o grande historiador inglês, que é um amigo fraternal, que ficou para a vida inteira, e o meu contacto com a direção dos movimentos revolucionários africanos e ao mesmo tempo com intelectuais revolucionários que conheci na Guiné-Conakry, que era diferente depois da Guiné, o segundo Sékou Touré, que se tornou um criminoso, na altura não o era, e isso teve uma enorme influência, quer dizer, em mim, e quando voltei compreendi que pelos caminhos do esquerdismo infantil que não chegaria a lado nenhum e que o caminho tinha que ser outro. E então escolhi o caminho, abracei, comecei, aprofundei-me em determinadas leituras, não é, dos clássicos do marxismo e tornei-me comunista. Como é que lembra hoje, ou vê hoje, a sua participação no Salto ao Santa Maria? Olha, eu uma vez dei uma entrevista à televisão e escrevi um artigo para o público e a partir daí nunca mais nos aniversários telefonam. Eu sou contra o exibicionismo, sou contra tudo o que seja, quer dizer, eu situo-me como revolucionário, como modesto revolucionário, a minha contribuição dentro, quer dizer, de uma causa que transcende, quer dizer, as pessoas, quer dizer, os indivíduos. No caso do Santa Maria, era um revolucionário romântico e justamente a desilusão do Santa Maria, o conhecimento dos companheiros anarquistas espanhóis, tudo aquilo fez com que tivesse, quer dizer, abriu-se a porta a outra compreensão da história muito mais profunda, que depois se modificou, como lhe dizia, em determinadas viagens pelo mundo, pelo Oriente, pela Índia, e voltar com frequência à América Latina. Tudo isso, quer dizer, me tornou, quer dizer, cada vez mais convencido, mais convicto de que o caminho era outro, não era o do aventureirismo romântico. Já nos disse que o seu conceito de esquerda mudou. E o seu conceito de comunismo hoje? Eu estou a escrever um livro, sabe que será o meu último livro criativo, pode ser que chama-se Meditação Descontínua sobre o Envelhecimento, em que tenho 2 ou 3 capítulos em que respondo, quer dizer, e que não vou evidentemente aqui, que respondo de alguma maneira à sua pergunta. Eu, ultimamente, eu fui umas 15 ou 20 vezes à União Soviética, visitei quase todos os países, tirando a Albânia, todos os países na altura das chamadas democracias populares da Europa, e vivi em Cuba, quer dizer, 8 anos, e confesso-lhe que durante muito tempo, ao visitar a União Soviética, onde ia muitas vezes e que não fechava os olhos e compreendia tudo aquilo que me chocava e que estava errado, mas a minha visão só sofreu, quer dizer, uma guinada muito brusca com a ascensão e queda da perestroika. Eu até tenho um romance com a minha companheira, a 4 mãos, sobre o fenómeno da perestroika. Foi justamente a compreensão do
desastre da União, o desaparecimento da União Soviética me levou a uma reflexão. Isto para responder um pouco como é que eu vejo... Etna no vendaval da Perestroika. Etna no vendaval da Perestroika, que me levou, e agora aprofundo muito isso, através da reflexão sobre trabalhos que são muito importantes, de autores que são desconhecidos praticamente em Portugal, os maiores cientistas sociais progressistas do mundo contemporâneo que já vieram a Portugal. Veja, o sistema mediático, com exceção do Mário Crespo, uma vez aqui no SIC Notícias, ignorou a vinda de Mésaros, de Salem, de Jorge Gastaut, de Jean Labicat, de Jorge Labicat, de Henri Alleg, que sobre reflexão sobre o que foram este século, e sobretudo o problema o problema mal estudado e mal conhecido, que é como é que eu vejo. O Lenin dizia que tomar o poder foi infinitamente mais fácil do que vai ser construir o socialismo. E ao longo da União Soviética, dos seus 70 e tantos anos da União Soviética, que são o acontecimento capital da história da humanidade, marcado por conquistas que foram decisivas para a humanidade e que foram positivas, mas não se resolveu o problema da transição. Porque não se pode criar o socialismo na concepção, primeiro esboçada por Marx e muito mais aprofundada por Lenin, sem uma participação intensa do povo, sem que o povo seja sujeito da história. O Lenin tinha a noção de que isso era extremamente difícil. Isso não foi possível fazer-se. Esse problema da participação, isso coloca o problema, como dizia Marx, do definhamento em português do Estado. Nós verificamos que, em vez de definhar o Estado, houve um fortalecimento, uma hipertrofia contínua do Estado. Não é um problema da União Soviética. Veja em Cuba, onde eu vivi 8 anos. Hoje, esses não é um problema do modelo, é um problema dos homens. Não era um problema do modelo, era um problema dos homens que... Não é um problema do modelo, nem um problema do homem. É extremamente difícil, não há uma teoria, não houve. Repare, o Partido Bolchevique, quando toma o poder, não tinha uma teoria do socialismo e da transição. Tinha uma teoria da tomada do poder. Mas depois faltou, e ainda hoje, quando eu lhe digo, no momento sai, por exemplo, o italiano Domenico Lossurdo tem um livro, Fugir da História, que é um livro deslumbrante, em que aborda e reflete sobre esses problemas. Como há outros desses teóricos que já lhe citei alguns, esse problema não foi resolvido. O Fidel Castro, há 2 anos, antes da doença ainda, num discurso que é muito mais importante que as coisas que dizem, por exemplo, ao descrédito de Cuba, dos direitos humanos, disto, daquilo. Os grandes problemas não são esses em Cuba. Quem viveu lá, como eu, 8 anos, não é nada do que aqui a imprensa diz. O grande problema foi o que o Fidel disse. A revolução pode ficar ameaçada de dentro, porque de fora, dificilmente os Estados Unidos, que estão a braços com todas estas guerras, vão tentar aquilo que não tentaram, não é? Em quase meio século que tem a Revolução Cubana. Mas ele diz de dentro, porque... E agora o irmão Raul Castro, veja, o novo discurso, sem essa participação intensa do povo, sem que as pessoas digam, tragam cá para fora tudo o que vai lá dentro, sem que intervenham decisivamente, essa transição decisiva do capitalismo para o socialismo não pode ser realizada com êxito. São problemas muito complexos.